aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o draft da NBA, né? Semana que vem, rapaz, tá chegando, hein? Teremos o draft acontecendo. Eu estou muito ansioso porque é uma classe muito interessante. Temos Victor Wembanyama nessa classe, temos Scoot Henderson, temos Brandon Miller, que são jogadores bem hypados, só que também temos alguns jogadores que não são tão badalados, mas que podem dar muito certo na NBA. E nesse vídeo, eu separei aqui 3 jogadores que, na minha opinião, podem surpreender demais no draft e podem ser steals, podem ser roubos nesse draft. O que seria um steal no draft? Seria um jogador com ótimo potencial saindo numa escolha muito baixa, né? Por exemplo, o Nikola Jokic. O Nikola Jokic pode ser considerado o maior steal de todos os tempos do draft, porque ele é um dos melhores jogadores da história da NBA e foi escolhido na escolha 41. Então, separei aqui 3 jogadores que podem não ser, né, o Nikola Jokic, podem não se tornar o Nikola Jokic, mas que podem ser grandes steals desse draft. Então, peço para que você deixe o seu like e se inscreva no canal, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho. Inclusive, se inscreva porque no dia do draft eu irei estar em live aqui no YouTube. Eu vou fazer uma super live do draft aqui no canal, então para não perder, é muito importante que você se inscreva, tá bom? Dito isso, vamos aqui falar sobre 3 possíveis steals desse draft da NBA, tá bom? Primeiro nome que eu separei aqui é o Jordan Hawkins. O Jordan Hawkins, ele originalmente, né, no começo ali dos scouts, ele era colocado como um prospecto top 10. Ele era colocado como um prospecto top 10, só que aos poucos, no decorrer, né, da temporada, no decorrer do ano, os principais analistas foram observando alguns defeitos no Jordan Hawkins, como, por exemplo, uma certa dificuldade de criar para os seus companheiros, né, começaram a observar que ele não era tão atlético assim. E aí a projeção do Jordan Hawkins foi caindo bastante. Ele saiu de um prospecto top 10 para hoje ser considerado, pela maioria dos analistas, como um prospecto no máximo top 20. Caiu bastante. Só que eu consigo enxergar muito potencial no Jordan Hawkins. Ele pode não ser o melhor arremessador dessa classe. Definitivamente ele não é o melhor arremessador. Só que com certeza ele está entre os melhores. Estamos falando de um jogador que conseguiu 38,8% de aproveitamento nas bolas de 3 nessa temporada. E tendo um alto volume de tentativas. Ele teve 15,1 tentativas por 100 posses. É um jogador que tem um alto volume e que consegue ter uma excelente eficiência. O Jordan Hawkins é excelente no catch and shoot, excelente, só que ele também consegue criar o seu próprio arremesso. Ele consegue arremessar muito bem saindo do drible, né? O pull-up do Jordan Hawkins é bem interessante. Eu não acho que ele vai ser uma estrela na NBA. Só que ele tem o potencial de ser um jogador extremamente sólido na liga. E um jogador desse, saindo numa pick 20, por exemplo, cara, dá para considerar um steal. Então, o Jordan Hawkins é um cara que eu consigo ver sendo um steal nessa classe. Segundo jogador que eu separei aqui, e esse aqui tem o potencial de ser um grande do steal, é o Ben Sheppard, de Belmont. O Ben Sheppard, ele jogou 4 temporadas em Belmont e nunca chegou a disputar ali o torneio da NCAA. Então ele não esteve no radar
radar dos fãs. Não esteve no radar. Só que no Combine, ele foi bem pra caramba. O Combine do Ben Shepherd foi maravilhoso. Em 2 jogos treino ali com outros prospectos, ele somou 35 pontos e ele chamou muita atenção por conta da sua excelente tomada de decisão. Uma boa parte dos scouts que estavam lá no Combine, que assistiram esses 2 jogos, ficaram abismados com a excelente tomada de decisão do Ben Shepherd. Ele é um excelente chutador. Nessa última temporada, em Belmont, ele teve 41,5% de aproveitamento. Estamos falando de um chutador muito bom. E ele também consegue passar muito bem a bola. Ele consegue ser um playmaker muito interessante. E mais, ele ainda consegue ser um ótimo defensor. Então estamos falando de um cara que tem potencial de ser um ótimo 3&D e que ainda consegue executar outras funções em quadra, como, por exemplo, a função de playmaker. É um cara que trabalha bem no pick and roll. Então, o Ben Shepherd de Belmont é um jogador que me deixa muito intrigado e ele deve sair muito tarde no draft. Por quê? Porque ele não tem hype. É um cara que não tem hype. Mas é um jogador que pode dar muito certo na NBA. Então, Ben Shepherd é outro jogador que eu acho que pode ser um steal. E terceiro e último nome que eu separei aqui, e esse aqui é um cara que tem uma chance, né, que possui, né, uma chance enorme de ser um dos grandes steals dos últimos anos do draft, que é o Derek Whitehead, de Duke. Ano passado, no início do ano passado, a ESPN colocou o Derek Whitehead como um prospecto top 3, tá? Como um prospecto top 3. E ele chegou em Duke com a expectativa de ser um dos grandes prospectos da história da universidade. E estamos falando de uma universidade que revelou talentos como Kyrie Irving, como Paolo Banchero, como Jason Tatum. Ele chegou com a expectativa de ser um dos melhores prospectos da história de Duke. Só que por conta de uma lesão, de uma fratura que ele teve no pé, ele acabou perdendo muitos jogos e quando voltou, ele não voltou tão bem. E aí ele acabou caindo bastante e hoje, nos principais mock drafts, ele aparece como uma escolha de segunda metade do primeiro round. Então ele caiu de um prospecto top 3 para um prospecto de segunda metade do primeiro round. Só que, mesmo tendo voltado abaixo da lesão, ele ainda mostrou muita coisa boa, cara. Ele mostrou muita coisa boa. A defesa do Whitehead chamou muito a minha atenção. Um defensor muito versátil, muito interessante. Inclusive, em breve, eu devo fazer uma análise detalhada do Derek Whitehead, porque é um prospecto que chamou muito a minha atenção. E além de ter defendido muito bem, ele ainda teve 42,9% de aproveitamento arremessando no perímetro. Então estamos falando de um 3&D muito bom, que pode dar muito certo na NBA. O Jonathan Wasserman, do Bleacher Report, disse nessa semana que se o Whitehead não tivesse sofrido a fratura no pé, ele seria tranquilamente uma pick top 3 nesse próximo draft. Inclusive, ele diz que o potencial do Whitehead era muito maior do que do Scoot Henderson. Então, estamos falando de um jogador que, se ficar saudável e que se alcançar o seu teto máximo de produção, ele pode ser um grande de um steal. Então, o último nome que eu separei aqui, que eu acho que pode ser um stealzaço nesse draft, é o Derek Whitehead de Duke. Esse aqui, ó, cheira steal. Bom, obviamente, meus amigos, que é a minha opinião, é muito difícil, né, tentar prever quem é que vai ser um steal ou quem é que vai ser um bust no draft. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga um vídeo com alguns nomes que podem ser busts, né, que podem ser decepções nesse draft, comentem aqui.
É muito difícil tentar prever, mas esses aqui são 3 caras que eu tô aí apostando, né, algumas fichas de que podem surpreender. Quero saber a sua opinião. Você conhece esses prospectos? Você viu algum vídeo desses 3? E se você tivesse que citar um jogador que pode ser um steal nesse draft, qual você citaria? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, rapaziada. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.